noite, meu Brasil! Está começando mais uma live aqui no canal da Adoção. E hoje, tô estreando esse filtro maravilhoso. Você sabe, eu sempre desejei, assim, me sentir num desenho animado e hoje eu tô me sentindo. Ai, que delícia! Eu tô me realizando. Sejam bem-vindas, Verônica, Santana, que legal, bom tê-las aqui com a gente. Quem mais? Vamos chegar. Oi, Vivian, tudo bem? Que legal, gente. E aí, tá frio onde vocês moram? Gente, aqui em São Paulo, quase. Oi! Que delícia tê-la aqui com a gente, Márcia. Tudo bom? Doulas do coração! Doulas da adoção! Gente, esse é um projeto incrível que eu tive, assim, a delicadeza, a honra de ver nascer. Eu tô acompanhando de pertinho, logo mais eu trago elas aqui pra gente falar pra vocês um pouco mais desse projeto incrível. Oi, Maíra! Beijo, querida. Quem mais tá chegando? Bom, a minha convidada é marinheira de primeira viagem. Oi, Arlete! Você andou sumida? Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Deixa eu ver se a minha convidada já tá chegando. Cadê? Bom, mas como vocês sabem, né? Sempre tem a primeira vez. E a minha convidada, tão querida, ela tem, assim, né, o Instagram dela, mas ela nunca fez live. Então ela ficou super receosa. Ai, mas será que eu vou subir? Eu falei, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Agora eu estou esperando ela entrar. Então, gente, aqueles recadinhos básicos, né, de sempre. Então, se vocês estão assistindo essa live, conhecendo o canal da Adoção hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. E quando quiserem, participem das nossas lives. Se você tiver uma história, se você quiser contar um pouco da sua trajetória na maternidade, na paternidade, serão bem-vindos, tá? A gente marca um dia, fala comigo via direct. No mês de agosto agora, né, o mês dos pais, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ter pais aqui com a gente, compartilhando da sua experiência. Então, se o seu companheiro, o seu esposo, o pai do seu filho, ou você, pai, que está aqui nos assistindo, tiver vontade de falar um pouco do seu processo, vem aqui falar com a gente, vamos marcar um dia. Eu sei que as mães de plantão vão adorar ouvir vocês. Oi, Glau! Então, na próxima semana eu também tenho uma live muito interessante para vocês, que são experiências, tanto essa semana quanto a próxima serão experiências. Aí depois a gente retoma, de repente, um assunto que algumas pessoas sempre estão me pedindo, mas ainda não vou revelar, porque como ainda não fechei com a pessoa, eu vou esperar as coisas darem certo, aí eu comunico para vocês, tá bom? Oi, Flávia! Seja bem-vinda! Cadê minha convidada? Ela ainda não entrou, né? Deixa eu tentar mandar uma mensagem, que às vezes ela tá tentando achar a gente. Peraí. Oi, Ritinha! Minha filha, outro dia eu postei um post que eu lembrei tanto do Brian Gabriel, que falava de música, da importância da música para criança. E ele, para mim, é uma referência, viu, Ritinha? Que a gente vê a paixão, sabe? É lindo. Oi, Santana, deixa eu ver, estou iniciando no meu processo. Vai dar tudo certo, você vai ver, logo logo você vem aqui contar tua experiência, vem contar pra gente um pouco de como tá sendo já com a chegada dos seus filhos, ou do seu filho, da sua filha. Cadê? Quem mais tem alguma coisa pra contar? Oi, Pati, boa noite. Então, se vocês tiverem acesso a outras redes sociais, se tiver acesso ao YouTube, lá no YouTube a gente tem, não digo todas, mas boa parte das lives que a gente já fez até hoje estão lá no canal da Adoção, lá no YouTube. Então, se porventura você perdeu alguma, dá uma olhadinha lá. Aciona o sininho para você receber as notificações quando a gente colocar na live nova, tá bom? Não fica perdido, não. A gente sempre tá com essa proposta de trocar uma experiência, de falar um pouco sobre o tema, coisas que podem ser instrutivas para vocês que estão aí nesse processo com a gente. Ai, sábado que vem é minha segunda reunião, tô ansiosa. Verônica, eu sei como é isso, eu já passei por isso.
A gente fica, né? Mas ó, fica tranquila. É só mais uma etapa, tá? A gente cria às vezes né, uma certa curiosidade, um certo receio. Ai meu Deus, como é que será que vai ser? Você vai ver, você vai tirar de letra. Carla, Juscelene, Sandra, sejam todas bem-vindas. Peraí. Um tema que eu gostaria é como contar para o seu filho sobre adoção. Como trabalhar isso? Então, isso é um tema muito legal e eu já conversei com pessoas que falaram sobre isso numa live. A gente sempre tenta trazer temas que a gente não falou ainda, mas de qualquer forma, você pode resgatar esse tema que foi discutido numa live com filhos que foram adotados, ou mesmo, deixa eu tentar lembrar aqui alguém que tenha falado. Eu acho que a Mafaco falou bem. Ela vai trabalhando. Oi, Adri, mãe voadora. Tudo bem, querida? É sempre importante. A própria Adri falou um pouco, né? Como que ela foi introduzindo, como ela foi falando pro filho dela, que ele não tinha vindo da barriga dela. Então, acho que muitas coisas sobre esse tema a gente já falou, talvez por ângulos de visões diferentes. Então, assim, pelo olhar do filho, o filho que fala, minha mãe falava assim, minha mãe usava esse tipo de história, e foi colocando, né, foi me inserindo, e outras pessoas também. Então, se você procurar, você vai achar, tá? Tem lá no YouTube. Quem mais? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma sugestão de tema? É muito interessante, gente, estar aqui semanalmente, viu? Muito importante também. Deixa eu já falar para vocês. Na próxima semana, não, na outra, no dia 30, eu fui convidada para falar um pouco da minha rede de apoio num outro canal. Então, lá eu vou ser a convidada. Vai ser interessante essa troca de papéis, porque aqui eu conduzo, lá eu serei conduzida. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como é a minha rede de apoio, como que funciona, o meu aprendizado, porque eu também estou na mesma jornada que vocês, né? Então, fiquem de olho que logo mais eu irei divulgar, tá bom? Verônica, sobre o questionário que teremos no fórum, tô com bastante receio. Verônica, até onde eu sei, pelo menos aconteceu comigo. Esse questionário que você preenche, você não preenche sozinha, você preenche com o auxílio da sua psicóloga e assistente social. Então não fique temerosa, porque qualquer dúvida que você tenha, elas irão tirar, entende? Então, no máximo, assim, uma doença que você tenha dúvida, procure entender direitinho. Às vezes a assistente social te fala, a psicóloga também. E se você tiver algum médico da sua confiança, pergunte, procure saber para ver se realmente... Porque nada também é de súbito. Você não vai pegar o papel, preencher e acabou. Tudo pode ser mudado no seu cadastro. Então, você inicia com uma sequência, né, de respostas. Então, você fala o que você deseja, a sua idade, cor, gênero, doenças tratáveis, condições psíquicas, psicológicas, às vezes até motoras. Então, se você num dado momento falar, não, acho que eu não dou conta, eu não conseguiria administrar isso nesse momento, ou por conta, né, de ter outras questões que acabariam atrapalhando, então você pode mudar a qualquer momento. Não se preocupa em preencher esse questionário e achar que ele é para sempre. Ele pode ser mudado, tá? Mesmo depois de habilitado, você pode sim ir no fórum e pedir para alterar qualquer item, tá bom? Quem mais tem alguma questão? Ótimo esclarecimento, muito obrigada, não sabia que ia ter essa ajuda. Normalmente se tem essa ajuda, tá, Verônica? Eu não posso dizer que é uma regra, porque depende muito de cada comarca. Na minha comarca eu tive ajuda, inclusive eu criei até uma certa ansiedade para responder, porque eu recebi no mês de abril a ficha e fiquei com ela até mais ou menos o mês de setembro. Então pensa, fiquei aproximadamente 4 meses com as fichas para preencher. E aí eu não conseguia entregar, porque eles falavam, não, ainda não é o momento de você entregar. Vamos primeiro conversar, a psicóloga falava,
E aí eu ficava esperando, esperando. Aí na última sessão que a psicóloga falou, bom, agora sim. Agora a gente já definiu, já conversou bastante. Agora a gente bate o martelo sobre as questões do seu perfil. A Thalita. Qual a dificuldade de fazer parte do cadastro nacional? Terei que ir em outros estados visitar a criança? Então, Thalita, não é que existe uma dificuldade. Eu acho que a gente pode inverter esse olhar. A gente pode dizer assim, quais seriam os estados que você teria disponibilidade? Por exemplo, tem gente que coloca disponibilidade em estados que têm parentes, né? Porque aí você economiza no custo da hospedagem, porque é imprevisível o prazo que você vai precisar para uma aproximação, por um período ainda de convivência, né, de estágio, até liberarem que você leve a criança para casa. Então pensa, se você tiver que bancar um hotel por 20 dias numa cidade turística, por exemplo, o custo é muito alto, né? Então, isso para mim não diria que é uma dificuldade, eu acho que você tem que unir o útil ao agradável. Então, se você tiver parentes em outros estados, eu acho que isso é um ponto de partida ótimo para você pensar. Então eu vou colocar que eu posso ir para Bahia, porque eu tenho lá um primo. Vou colocar que eu posso para o Rio de Janeiro, porque eu tenho uma cunhada. Né? Posso botar que eu vou para São Paulo, porque querendo ou não, São Paulo é um lugar que eu consigo trabalhar na filial da minha empresa. Vamos supor, entende? Então você não perderia trabalho também. Então entraria nesse lugar que eu diria que é confortável. Tirando isso, o que você poderia ter? Outros estados? Sim, teria que visitar as crianças. E junto com isso, outras demandas, né? Às vezes ir na audiência, naquela comarca, de repente nas primeiras, até ser liberado e transferido o processo para sua comarca. Então, há de tudo, né? Tem de tudo. Oi, Grazi, Arlete. Depois que adotamos, ainda temos que prestar contas à vara da infância? Como é esse pós-jurídico? Isso é uma boa pergunta. Eu nunca passei por essa etapa. Até onde eu sei que as pessoas falam é que existe sim um acompanhamento, mas não é um acompanhamento tão acirrado. Eu acho que até liberarem a certidão de nascimento definitiva, há sim um acompanhamento. Depois, eu acho que fica um pouco mais a cargo da mãe da criança ou do pai, né? Que de repente se sinta com dúvida, mas até onde eu sei, eles evitam até manter esse vínculo, porque a vida tem que caminhar, né? E você só vai reaver todo esse processo quando a criança já tiver mais de 18 anos. Então, eu acredito que não exista, não, assim, um processo tão fechado. Eu já ouvi dizer que, às vezes, a assistente social acompanha até uns 6 meses, às vezes até um ano, depende. Você não tem regra. Mas, sim, eu ainda tô na fila, firme e forte. Oi, adoção gerando no coração, boa noite. Quem mais tem alguma pergunta? Olá, a adoção já passou por essa etapa, ela tá dando o depoimento dela. Ela tá falando, o acompanhamento é muito tranquilo, viu? Então, acho que isso é muito relativo. Tem lugar que talvez só visitas no fórum. Obrigada, viu? Então é isso, gente. Não tem muito também que ficar. A não ser que você tenha, acho que talvez algum problema, que você tenha alguma questão, de repente, de saúde, que você precise recorrer a um prontuário médico, alguma coisa mais séria. Mas eu acho que caso isso não ocorra, eu acho que é mais tranquilo também. Na equipe técnica, é isso aí. Mas alguém tem alguma pergunta? Ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Orbe Flávia, eu tô na fila. O meu caso foi muito peculiar, porque eu fui habilitada no final do ano passado, em dezembro de 2018, porém eu só entrei no cadastro em abril desse ano, porque como eu já falei em alguma live aqui, nem sempre estar habilitado significa estar no cadastro, porque são processos diferentes. Você, quando é habilitada, é um setor, né? O juiz vai lá e defere o seu pedido. Aí essa papelada vai toda para uma fila do cartório da sua comarca para que eles façam a inserção no cadastro. E aí isso já é um outro parente, é um outro funcionário. Então tá lá, né? Uma fila de vários processos. E aí o meu processo, no caso, levou 4 meses para eu entrar na fila.
Aqui em São Paulo, a doula de adoção. Aqui em São Paulo, tivemos reunião com psicólogas e assistente social no fórum e com assistente social visita em casa. Isso é o de praxe, gente, a visita e as consultas. Agora, o resto aí é consequência. E tem mesmo assim, Maíra, nem todo lugar é assim. Tem lugar que primeiro tem lugar que a visita ela é mais frequente e tal. Tem lugares que eu já ouvi dizer que até pedem para visitar antes de fazer com a psicóloga. O meu foi meio que concomitantemente, assim, foi junto. Thalita, quero adotar uma criança com síndrome de Down. Você tá me perguntando ou você tá afirmando? Você pôs um ponto de interrogação? A Ritinha tá dando a opinião dela, no caso da experiência dela. No meu caso, a assistente social só veio uma vez em casa, tá vendo? Então, não existe uma regra. A Ritinha é do interior de São Paulo, tá, gente? Thalita, é mais difícil? Então, Thalita, você tá buscando um perfil que a gente considera adotável, porém ele não é muito solicitado. Talvez não seja tão difícil, talvez ele entre até no perfil de busca ativa. Não posso afirmar isso a você. O que significa perfil de busca ativa? É um perfil que você vai entrar na fila e aí já vai localizar os estados disponíveis para esse perfil e eu acredito que logo, logo você vai ser chamado. Se você tiver disponibilidade para ir para outro estado, talvez eles até facilitem por conta do perfil ser diferenciado. Isso depende muito da sua comarca, tá? Sua comarca qual que é, Thalita? Ó, adoção gerando no coração. Eu fiquei 9 meses no cadastro até receber o telefonema. Ai, gente. 9 meses. Você gerou. Janice. Como faço para consultar se já estou no cadastro? Então, a Ju Galega. Isso é muito relativo. Quando dei entrada no meu processo, eu recebi o número do processo e uma senha para que acompanhasse todo o andamento do processo. Então eu fui olhando passo a passo. Tudo que acontecia no meu processo eu ia vendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tanto que eu sei exatamente a data que eu fui habilitada e a data que eu entrei no cadastro, porque tem lá a petição, o termo que eles usam, que eu não vou lembrar agora, é um termo técnico, mas da inserção do meu nome no cadastro. Inclusive, eles colocam até uma cópia do documento, tipo, o ofício, fulana de tal está inserida no cadastro nacional nesse dia, nessa data. O que tem acontecido é assim, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele colocou no ar, desde o final do ano passado. Os estados pioneiros foram o Espírito Santo, São Paulo já está, e eu fiquei sabendo também que Sergipe ou Alagoas já está também. Então, hoje existe uma forma de você consultar a sua classificação, tanto na sua comarca quanto no âmbito Brasil, nacional, né? Então você tem lá, no âmbito de São Paulo, você está no número, vou chutar, 120, e no âmbito nacional você está no 470. Por exemplo. Mas isso não são ainda para todos os estados e nem todas as comarcas. Na minha comarca, que é a central de São Paulo, eu consigo consultar. Mas eu soube de outras comarcas do estado e da cidade de São Paulo que não é possível fazer essa consulta. Então, o sistema ele ainda está atualizando, ele está entrando num processo para a gente conseguir, para todo mundo ter acesso, tá? Mas ainda não tá para todo mundo, não. A Ju Galega, fui habilitada em fevereiro desse ano, mas nunca consultei o CNA. Então, essa história de consultar o CNA também existem várias histórias, porque tem gente que liga na sua comarca e pergunta, queria saber minha classificação, minha posição, e eles informam por telefone. Tem comarca que só informa pessoalmente, e tem comarca que simplesmente não informa. Então, é muito relativo isso. Existe esse site, como eu falei, do CNJ, mas também não é para todas as comarcas, então eu acho que tem que ir tentando de todas as formas, Ju. Se você quiser, no meu IGTV, eu publiquei esse vídeo, como fazer essa consulta, tem lá o passo a passo, mas faça essa ressalva. Nem todas as comarcas são possíveis para consulta, tá? Orbe,
E a gente consegue acompanhar esse processo entre ser habilitado e o CNA? Ah, tecnicamente sim. Hoje eu, depois de habilitado estar no CNA, eu ainda tenho acesso ao meu processo. É só eu entrar no site, digitar o número do processo e o número da senha e eu consigo ver toda a movimentação do meu processo. Mas como eu te falo, não é igual para todas as comarcas, né? Não existe um padrão. Então, dependendo de qual for a sua comarca, eu não saberia afirmar se é possível ou não. Ah, se seu nome tá lá ou não, só consultando. Mas eu acredito que é um processo natural das coisas, né? Se você foi habilitada, logo logo você estará no cadastro. Se demora um pouquinho ou não, aí cada um, né? Não tem como prever. Ah, tá. Ó, só falando, a Maíra, quando ela disse que tinha a questão da visita, da assistente social e também a psicóloga, no caso dela, ela também disse que aconteceu no pós. Então, eu tive tudo isso que ela falou, que foi a visita da assistente social e também a conversa com a psicóloga, eu tive antes de ser habilitada. Mas a Maíra tá falando que ela também teve após a adoção. Tá bom? Só para esclarecer. Orbe, porque eu tenho medo disso, porque foi uma luta para conseguir para dar entrada. Então, mas se você conseguiu dar entrada, você vai dar tudo certo. Não fica com medo. Eu sei que a gente fica receosa, mas vai dar tudo certo. Simone. Processo pós-adoção foi assim: reunião, fórum e visita. Viu? Ah, Thalita é do mesmo fórum que eu, João Mendes. Ah, então você pode ter certeza, se você tem sim pretensão de adotar uma criança portadora de síndrome de Down aqui em São Paulo, você deve conseguir por conta da ACD e outras instituições e também se você se disponibilizar a ir a outras cidades do interior de São Paulo, com certeza. Talvez você nem entre na fila. O seu perfil, ele é de busca ativa. Agora vai de você, a disponibilidade de ir a outra comarca ou não. Tá? Doulas, acompanhamento por 3 meses no pós. E tem grupos de apoio. E sim, isso é importantíssimo, gente. É como eu falei, eu participo de um grupo de apoio, que agora, né, antes, e para mim, assim, é fundamental. É importantíssimo essa troca, esse bate-papo, tirar dúvidas, compartilhar sentimentos, emoções, conflitos, dúvidas. E assim, cada grupo de apoio tem uma configuração, tá? O meu grupo de apoio tem um psicanalista que nos orienta. Então, é um olhar mais focado. Ele já é experiente, ele já trabalha com adoção, atendendo outras pessoas. Ele também atende as pessoas que foram destituídas, mas que não foram adotadas. Então ele atua também nos abrigos de São Paulo há alguns anos. Então ele traz pra gente algumas questões que a gente nem imagina que acontece, mas que acontecem, né? De pessoas que não foram adotadas, infelizmente tem que tocar o barco da vida sozinha, e aí acontecem reviravoltas, e ele só fica acompanhando, né? Na qualidade de psicanalista. E mais adoção gerando. A minha visita em casa foi na adaptação. Ao todo foram 2 visitas. Oi, Sônia. Quem mais? Vai indo, minha flor. Bom voo para você, viu? Obrigada por ter aparecido. A Ju Galega. Também participo de grupo de apoio. É muito importante. Nos prepara para tantas coisas. A doula de adoção. Gente, esse projeto promete. Em breve teremos doulas capacitadas para acompanhar e fazer o apoio emocional na fase da habilitação, na espera e no pós. Amém, que assim seja. Bom, sobre ser o primeiro da lista ou o 10º é uma variável, pois eles falam que procuram pais para as crianças e não crianças para pais. É verdade. No meu caso, eu era a 3ª da fila. Gente, para quem não lembra, a Má participou da live aqui semana passada. Ela contou. Então, se você não assistiu, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha na live dela.
Tem uma história incrível. O prazo recorde que ela ficou na fila e o filho lindo que ela tem. Beijo. Oi, Capela Michele. Oi, Ana Paula. Alguém mais tem alguma questão pra gente discutir? Ou alguma dúvida? Mariana. Oi, Rô. A Rô acabou de entrar. A Márcia. Porém, passei de terceiro para a primeira na fila. Viu? E foi incrível. Tinha que ser, gente. Quando essas coisas acontecem, tá escrito. Falar sobre buscativa, eu tenho uma live, Thalita, que fala de buscativa. A gente falou com a Cida Borba. A Cida Borba é uma grande cegonha que a gente tem aqui. Também tem a Simone, ela é do grupo Isara, lá de Santa Catarina. Ela auxilia a Cida fazendo esse trabalho de cegonhas. O que acontece? Eu vou falar assim a grosso modo, porque eu não teria conhecimento técnico para aprofundar como elas aprofundaram. Então, se você quiser mais detalhes sobre o que é uma busca ativa, eu recomendo você aí no YouTube, busca lá o canal da adoção e verifica, tá? A live, assiste ela, que aí você vai tirar todas as dúvidas. Tudo bem, Rô? Então, vamos lá. Busca ativa, Thalita, ela é caracterizada por um perfil de criança ou adoção de adolescentes, que a gente conhece como adoção tardia. Mas eu conheci recentemente esse termo, adoção de adolescentes, porque quando você diz adoção tardia, você está colocando o termo um pouco no pejorativo, né? Então é tarde demais para adotar. E no caso da mãe que me trouxe essa nomenclatura, foi a Vivi, ela falou muito claramente: Lu, eu adotei meu filho com 17 anos, quando ela o conheceu, através do projeto Adote um Boa Noite. Não, Adote um Torcedor. E quando ela realmente recebeu ele, que tinha resolvido, já tinha tido audiência e tal, ele já tinha 18 anos. Então ela fala: eu não considero uma adoção tardia, porque parece que a gente está fazendo adoção tarde demais. Eu o considero como uma adoção de adolescente, que é o que ele é, entende? Então, a busca ativa, ela se caracteriza por isso, porque são perfis que normalmente não são aqueles mais buscados. Então, a gente considera a busca ativa como: poxa, eu gostaria de grupos de irmãos ou crianças que têm alguma deficiência um pouco mais complexa, uma paralisia cerebral, uma doença congênita, um problema, às vezes, motor um pouco mais severo. Então, essas crianças, a gente sabe que elas não têm um perfil muito desejado. Então, elas ficam de lado. Então, as crianças mais saudáveis ou as saudáveis, partem para adoção. Alguns estados, até crianças negras e pardas vão para a busca ativa, porque às vezes os pais não querem adotar uma criança negra ou parda. Isso hoje já está mudando, tá? Mas teve um período, sim, que as crianças negras iam ficando e as crianças brancas iam sendo adotadas, até que chegou um momento que não tinha mais criança branca, e aí os casais que queriam muito dar amor para uma criança acabavam adotando as crianças negras. Então hoje a criança negra e parda não é tão... Mas os mais velhos, e quando eu digo mais velho, é a partir de 10, 11, até 13 anos já entra no perfil de busca ativa. E junto com isso, às vezes, grupo de irmãos. Então, se você pretende adotar é uma coisa. Se você pretende adotar 4, é outra coisa. E aí existem outras configurações que também se encaixam na busca ativa. A cegonha, que é a pessoa que generosamente faz essa conexão entre um abrigo, uma casa-lar, qualquer instituição, família acolhedora, com uma família que deseja adotar essa criança ou esse adolescente, ela é que fala: olha, eu tenho aqui um grupo de irmãos, são 5 irmãos, vamos supor, 3 meninos e 2 meninas. Aí ela faz essa conexão. Alguém gostaria de adotar os 5? Porque a gente não gostaria de separá-los. Poxa, eu não conseguiria. Aí o que a cegonha tenta? Bom, então vamos tentar 2 famílias que morem na mesma cidade, que se comprometam a não separar o convívio dos irmãos, para que eles possam crescer, tendo convivência. Então, isso também é um perfil de busca ativa. Mas
Lembrando, são perfis que não estão ali na linha de frente. Por exemplo, um bebê nunca vai entrar um bebê saudável nunca vai entrar no perfil de buscativa. Porque o bebê saudável todo mundo quer, entende? Então é aquele perfil que as pessoas normalmente não querem. Então, ou é uma criança que tem alguma deficiência, ou alguma questão física, psíquica, ou tem a questão da idade, ou de irmãos. Porque às vezes, mesmo sendo um bebezinho, às vezes o juiz da comarca tem um entendimento de não separá-los. Então, se tem um bebê de 3 meses e um irmão de 14 anos, às vezes o juiz ele fala, não quero separar. Quem quiser adotar, vai adotar os dois. E aí, por conta do bebezinho e do adolescente, os dois vão juntos para uma família única. Ou, acontece como eu falei, um vai para uma família, outro vai mais, que morem na mesma cidade. Então, isso também é perfil de buscativo. Se alguém lembrar de mais algum perfil, pode falar aqui, tá, gente? O que mais? Deixa eu ver, alguém mais escreveu coisas aqui. Ó, a Márcia tá contando a história dela, para quem não conseguiu ver a live. Ela ficou 4 meses na fila. O que prevaleceu para sair logo foi a entrevista com a psicólogo, pois eles foram super sinceros e abriram o coração, no caso dela e do marido dela. Super dica, queridos, abram o coração. É isso aí. Carneiro. E aí, gente, mais alguma dúvida, alguma questão? Vamos lá. Acho que eu expliquei bem, né, a questão da buscativa. Você entendeu, Thalita? Vamos ver. Gente, esse filtro é um máximo. Adorei. Que bom. Então é isso aí. Mas fica aí, que você vai ser feliz. Você que deseja uma criança com síndrome de Down, entre as indas e vindas, você vai conquistar aí seu sonho. Ainda vai vir aqui contar pra gente como tá sendo a experiência. Que é sempre rico essa troca, sabe? Muito importante. O tema de hoje, Ma, é a seguinte: é uma mãe que já teve filhos biológicos e hoje pensa, não, na verdade já está num processo da adoção, mas ela iria falar da diferença das gestações dela, tanto das gestações biológicas e agora, né, esse sentimento que brotou da gestação da adoção. Quais os maiores desafios da adoção de adolescentes? Carol, pois é, essa é uma dúvida. Eu fiz live com um pai, que foi o Renato, que ele adotou 2 irmãos, e também fiz live com a Vivi, que adotou um adolescente de 17 para 18 anos. Nas 2 lives você vai ver que não há desafios. Quando a gente cria na nossa cabeça um desafio, a gente já está colocando uma barreira. E o bonito de ver na história dos dois, que você pode conferir no YouTube do canal da adoção, que as lives estão lá, você vai perceber que essa coisa que a gente coloca do desafio pode acontecer em qualquer família, em qualquer faixa etária. Claro que às vezes a gente, como não conhece ainda o terreno, a gente, né, vai pisando de jeitinho, com receio. Mas segundo as 2 lives que eu fiz, não existe desafio, só existe alegria, só existe amor. Assista, você vai ver o que eu tô falando. Então, assim, se você realmente tiver esse desejo no seu coração, da adoção de adolescentes, vá, investiga um pouco mais, assista essas 2 lives que eu tô te falando, que são 2 experiências lindíssimas, e você vai ver. Talvez você mude um pouco a sua ideia. Ou a nomenclatura desafio para inspiração de adoção de adolescentes. A Thalita, tenho 2 filhas biológicas, com 12 e 7 anos. Ai, obrigada, Márcia. Oh, que linda.
Obrigada. Olha lá, gente, ó. Começaram as manifestações. Má Freitas, 4 meses? Que bênção! Qual era o seu perfil? Não! Orbe, vai lá olhar. A gente fez a live semana passada. Ela contou tudo. E ela falou um depoimento tão lindo, gente. Vale a pena. Vai lá assistir a live dela. Tá lá no YouTube, no canal da adoção. O perfil dela era um perfil simples. Mas você vai descobrir lá. Tô brincando, mas se quiser contar, pode contar. Não tô aqui furando os olhos de ninguém, não. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Obrigada, viu, amor? Parabéns pra nós que estamos aqui hoje. Nesse frio de lascar. Quem mais? Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou depois ligar a live pra tentar entender o que aconteceu com a minha convidada. Provavelmente aconteceu algum imprevisto. E aí a gente vai ver se a gente remarca para outro dia. Vai sim. Olha lá, a Mar vai contar. Pode contar, Márcia, pode contar. É, tudo que é bonito tem que contar, tem que falar. Oi, Ritinha, voltou? Que bom. A live da Ritinha também é muito bonita, gente. Tá lá no YouTube também. E, gente, o que não falta é live para vocês assistirem, viu? Sempre tem alguma coisa para aprender com a experiência de uma outra mãe, de um outro pai. E lembrando, enquanto alguém aí não faz pergunta e não coloca nada, no próximo mês é o mês dos pais. Poxa, converse com os parceiros, com os companheiros de vocês. Vamos tentar fazer live só com homem. Vocês não gostariam de saber o que um pai pensa, como o pai age, como ele vai aqui falar para todo mundo, como que ele encara a paternidade? Vocês não gostariam? Isso é incrível, né? Então, tô esperando aí o direct de vocês. Olha lá, gente, o perfil dela era de 0 a 5 anos, sexo e cor indiferente, criança saudável. E assim foi. Gente, é incrível. Eu tô quase me mudando lá pra cidade dela. Que não é longe, viu? Inclusive, quem tiver vontade de repente, fazer buscativa lá, o município chama Piedade, interior de São Paulo, pertinho de Sorocaba. Orbe Flávia. É linda essa iniciativa do canal da adoção. Essa troca enche o nosso coração de esperança. Ai, obrigada. Também gosto. Para mim é muito importante ter vocês aqui semanalmente, porque além de me alimentar de informação, eu acho que eu me sinto muito preenchida quando eu ouço de vocês o quanto vocês também estão aprendendo, assim como eu, sabe? Porque estar desse lado não quer dizer... Ah, eu falei primeiro. Ela colocou agora Piedade de São Paulo, mas eu já tinha falado. É que atrasa um pouquinho. Então, voltando. É importante isso, porque eu tô aprendendo porque eu escuto a história, mas nem sempre a gente consegue, numa hora, falar de tudo. Então, a cada live, a gente tenta trocar um pouco mais, falar um pouco mais, experienciar um pouco mais. E eu aprendo, mas com certeza eu aprendo muito mais com vocês aqui, ó, nesse bate-papo, nessa troca. Com certeza. Sou muito grata por vocês estarem aqui comigo. Porque se vocês também não estão aí, como é que eu vou estar aqui, gente? Sozinho eu não faço nada. Preciso de vocês. A Ritinha dizendo, pena que meu marido é tímido. Pois é, pena que seu marido é tímido. Então, se você que tá aí nos assistindo não tem um marido tímido, chama ele pra vir aqui fazer uma live com a gente. Você pode estar do lado dele, segurando na mão dele se ele tiver medo. Não tem problema não. Só que o importante é o pai falar. Afinal de contas, é o mês dos pais. É o mês deles. Eles são quem tem que aparecer. A Orbe Flávia. Má Freitas. É o nosso perfil. Eu acho que é o perfil da grande maioria das pessoas, tá, Orbe? Não quero te desanimar. A diferença é que aceitamos grupos de irmãos. Opa, então já não é igual todo mundo, tá? Então você já tá na frente. Pois é. Quantos irmãos, Orbe, você aceitaria? Até quantos? Ah, fala assim, Má. Ai, Giovana, Lu, como está a sua espera? Ansiosa?
Você sabe que não? Todo mundo me fala, ai, você não fica ansiosa? Os meus amigos, né, que participam do meu dia a dia. Eu falei, não. Não porque eu sei que eu tô numa classificação muito alta. Não porque eu acho que vai ser ainda esse ano, ou mais tardar no começo do ano que vem. Mas porque eu tô numa outra fase, assim, da minha vida que tem a ver com a chegada, mas eu acho que eu tô muito serena com a espera. Talvez eu vá surtar a hora que eu... Porque eu tenho uma outra amiga, agora eu vou contar um pouco os bastidores, que ela deu entrada depois de mim, só que ela foi habilitada antes de mim. Isso tudo por quê? Processo, gente. Durante o meu processo de habilitação, eu fiz uma viagem internacional. Eu fiquei fora do Brasil por 20 dias e durante esse período a psicóloga tentou falar comigo e meu telefone não estava funcionando e eles só usavam o telefone. Então, meio que o meu processo ficou de lado por uns dias e isso acabou atrapalhando um pouco o trâmite. Mas tudo bem, eu acho que nada é por um acaso, né? E aí, quando eu voltei, que a psicóloga conseguiu falar comigo, aí agendou as coisas comigo e tudo aconteceu. Mas essa minha amiga, ela foi habilitada, tipo, coisa de, sei lá, 8, 10 números antes que eu. Então, eu sei que ela tá na linha de frente, porque o perfil dela é muito parecido com o meu. Então, por um lado, eu tenho ela como o meu parâmetro, e ela é da minha comarca. Então, por um lado, eu tenho ela como parâmetro. Então, eu sei que a hora que ligarem pra ela, Pilar, eu vou saber que chegou a minha vez. Entendeu? Então, por isso que eu acho que assim, a gente também tem que ir trabalhando isso com a gente. Se a gente enlouquecer de entrar numa pilha de ansiedade, e por isso também que eu criei o canal, né? Porque eu, ao mesmo tempo que eu falo sobre adoção, eu vivo a adoção com vocês, mas eu não tô ali diretamente preocupada em acessar meu processo, que nem. Eu acessei o Cadastro Nacional de Adoção para saber a minha classificação quando eu descobri o site. Depois eu não acessei mais. Agora é esperar. Entendeu? Pelo menos uns 3, 4 meses. Aí depois eu acesso de novo. A Orbe. A Giovana. Da minha também. A Orbe. Até 3 irmãos, porque o apartamento é pequeno. Sério, doidos pra ver a família crescer. Que maneiro. Eu acho que 3 irmãos é um número bacana. Não, gente, eu vou confessar. Eu acho que a gente tem que acreditar mesmo, sabe? É que eu não sou de família grande. Eu tenho mais um irmão. Então eu sempre convivi com família pequena. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Então eu não me vejo também como uma grande família, porque eu não cresci assim. Eu não cresci convivendo com mesa farta de gente. Talvez esse também seja uma diferença. Talvez você, Thalita, tenha crescido. Ou Thalita não, desculpa. A Orbe. É que entrou o nome da Thalita e eu li Thalita. Thalita, como foi a sua experiência de contar aos seus familiares? Ainda não contamos porque o pouco que falamos nos chamam de loucos. Isso é uma situação muito delicada, tá? Mais uma vez, eu acho que o jeito de se falar, não existe uma regra. Existe sim a confiança no outro, confiança no seu ente querido. E se você não achar que deve, você não tem obrigação de contar para a família que realmente não quer, sabe, participar desse momento com você. Então, eu acho que você tem que se ouvir, você tem que se respeitar, Thalita. Você tem que falar aquilo que vai te fazer bem e para quem vai fazer bem ouvir, sabe? Então, se é alguém que você já sabe que tem dificuldades de entender que é um desejo, é um sonho, é uma vontade, gaste a sua energia, porque o que vai acontecer? Quando a criança chegar, todo mundo vai fazer de conta que nunca falou esse tipo de frase para você. Então, por experiência de outras pessoas que já me contaram, a familiares, amigos que fazem comentários indesejáveis, isso vai acontecer, tá? No trabalho, na rua onde mora, às vezes numa festa de família. Mas depois que a criança chega, tudo isso acaba, porque aí entra no ciclo de nem lembrar mais, sabe? Claro que isso tudo vai depender muito de como você, a sua postura mediante a isso. Então assim, você não pode dar ouvidos a qualquer comentário, você tem que passar por cima como um trator. Você pode sim falar com amor para quem te respeita.
Agora, para quem simplesmente quer jogar veneno ou areia, deixa essa pessoa de lado e segue a tua vida. A Giovana CVC. Somos da mesma comarca, me dá um frio na barriga. Pois é, Giovana. Pois é. A Thalita também é da comarca de João Mendes. Que site é esse, Andréia? Tá lá no IGTV do canal. Eu publiquei o passo a passo para você fazer a consulta no Cadastro Nacional de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça. É um site. Amar. Tinha colocado os gêmeos também. Olha, que danada. no perfil dela. Agora tenho vontade de entrar mais pra frente, só que eu quero um maior, de 8 anos. Ah, sim, né? Pra poder acompanhar a idade. Lima da Silva. Lu, você já tem filhos? Qual o seu perfil? Boa noite. Boa noite. Não, eu não tenho filhos. O meu perfil é de 1 ano a 3 anos. Indiferente o sexo, indiferente a cor, com doenças tratáveis, porque eu tenho uma condição, né, por ser monoparental, que me limita um pouco. Eu não conseguiria dar conta de todas as questões, de repente, doenças físicas. Então, eu preferi manter dentro das minhas condições mesmo, sabe? Aquilo que eu realmente daria conta. Penso muito nisso, tá? Pensem também, porque às vezes a gente cria um estereótipo de, né, de filho, ou até mesmo, é porque eu queria de qualquer jeito. Aí a gente muda o nosso perfil, a gente adapta as coisas, fala, eu dou um jeito, me viro. E aí às vezes nem sempre você depois vai conseguir se virar, se você for sozinha ou não. Às vezes o seu parceiro conversa muito com ele, porque às vezes ele também não dá conta. Então, eu acho que existem aí os dois lados da moeda, tá? Amar. Realmente, agora vem um depoimento doído de quem sofreu na pele. Realmente, ouvi absurdos sobre adotar, nem liguei e fui em frente. Então é isso, querida Thalita. Você tem que falar com quem merece o respeito. É um familiar? Claro que você vai respeitar, mas se a pessoa não te respeita, não respeita o seu maior desejo, você tem que, infelizmente, entender que a pessoa não tem condição de conviver com isso nesse momento e passar para frente. Eu, quando falei para minha família, que não é tão grande assim, eu restringi a falar para os meus amigos mais próximos e também para os meus entes familiares mais próximos. Minha mãe, meu irmão, meu pai já é falecido. Então, para eles foi tudo muito tranquilo. Mas, de qualquer forma, tem tios, tem primos que estão um pouco mais distantes que não têm essa consciência, mas terão no dia que meu filho ou minha filha chegar. Maravilha, Andréa, dá uma olhadinha lá, tá? Eu acho que tem uns 3 vídeos antes, e aí é o da consulta. Imagina, Lima. Mas monoparental é quando você entra unilateralmente. Então, por exemplo, eu tô sozinha no processo, sou apenas mãe. Tem monoparental masculino, que é só pai. Entendeu? Essa é uma adoção monoparental. É uma nomenclatura. Você é bem esclarecedora. Obrigada. Patrícia, mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? A live hoje está sendo para tirar dúvidas. Você sabe que quando o canal nasceu, a gente tinha aqui bate-papo de comarcas, que acontecia sempre às quartas-feiras. E é o que está rolando hoje. Eu vou botar esse nome na live. Bate-papo de comarcas. Quarta-feira, batendo papo sobre a minha, a sua, a nossa comarca. Compartilhando experiências de comarcas. Gostaram? A gente pode manter, viu? Algumas quartas-feiras só falando de comarcas. Falando como que funciona a sua comarca, o porquê que é diferente nessa, naquela. Porque isso é diferente, gente. Curso, então, tem comarca que o curso é de 1 dia. Tem comarca que o curso é 8 encontros, como foi o meu caso. Tem comarcas que o curso é 3 encontros. Então, não existe uma regra. Giovana, não estava quando você falou sobre esse site. Podemos ver a posição? Sim, em algumas comarcas sim, Giovana. É que, como eu falei, se você assistiu o comecinho da live, você vai ver. Esse site é um site que ele está ainda em processo de
ele tá começando. Ele foi, como é que fala, instalado no sistema do CNJ no final do ano passado, e alguns estados foram pioneiros, Espírito Santo, São Paulo, mas não todas as comarcas de São Paulo. Eu soube também que, eu não sei se é Alagoas ou Sergipe, também já é possível fazer a consulta, onde você coloca os dados do seu processo. Então você põe o processo, põe o seu CPF e ele já aparece todo o seu perfil. Ele aparece o dia que você foi habilitado, aparece como é a condição do seu perfil e aparece também a sua classificação, tanto na sua comarca quanto no âmbito nacional, tá? Sua posição. Sim, no João Mendes já podemos ver, sim, eu consegui. Isto é, se você já estiver inclusa no CNA, porque estar habilitado não significa estar no CNA. Isso eu também expliquei no comecinho da live. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas fizeram perguntas. Olha, Carneiros, eu já assisti todos os vídeos sobre adoção. Que bom! Continue. Tem muitos filmes, viu, gente? Eu sempre assisto filmes. A Malu, por que você criou o canal? O que te levou a criar? Fiquei curiosa. Então, o canal da adoção, ele nasceu um pouquinho antes de eu ser habilitada. Eu já acompanhava a Anne do Mãe Fotografando e outros canais que falavam de adoção, mas eu trabalho na área de comunicação. Para quem não sabe, eu sou atriz. Então, para mim, é muito latente a comunicação. Eu gosto de conversar, eu também tenho uma formação de locução e apresentação. Então, para mim, é muito tranquilo fazer isso que eu faço aqui. E aí eu falei, gente, se eu posso trabalhar e ter, né, desde que eu tenho uma agenda pautada, por que não entrevistar pessoas que eu possa tirar dúvidas e também tirar as minhas dúvidas? Aí foi aí que eu criei o canal da adoção, porque é uma forma da gente se comunicar, é uma forma tranquila, né? Porque a tecnologia nos possibilita, então você não precisa estar no estúdio, você não precisa de grandes produções, até porque nem é esse o propósito do canal, sabe? Mega produção. Não, a gente tá aqui para bater papo, para aproximar, para fazer de repente a nossa rede de apoio, porque muitas de vocês e alguns também, quando entram aqui, a gente já se conhece, a gente já conhece um pouco da história um do outro, a gente já teve um papo paralelo, que nem a Mar, Ritinha, a própria doula de adoção, no caso, a Maíra, que amanhã já fiz live com ela, a mãe voando, que a Adriana também já fiz. Então, assim, são pessoas que estão muito próximas a mim. Então, a gente vai criando também laços, sabe? Então, e isso vai virando outras coisas. Então, hoje em dia, tem outras pessoas também que participam da minha vida, no meu dia a dia, e que também participam aqui no canal da adoção. Então, eu acho que foi por isso. O canal da adoção nasceu pra gente criar conexões, tanto eu com vocês, como vocês entre vocês, porque esse é o nosso propósito, que vocês compartilhem a história de vocês para outras pessoas se inspirarem. Então, quando eu digo tragam paz, porque às vezes tem muito homem que tem vontade de adotar, seja ele ou não tem vontade de adotar, gente. Vamos respeitar. Tem homem que eu já ouvi falar, maridos, eu não quero adotar, eu quero ter o meu filho biológico. Ok também. Agora a gente precisa entender, né? Porque às vezes, e se a mulher não pode ter? Ou se o próprio homem não pode ter? Então eles não vão ter filhos? Então são questões que a gente sempre gosta de colocar, não para ofender, né? Mas simplesmente para a gente esclarecer. Que às vezes é como alguém uma vez falou para mim. Eu fiz uma live aqui sobre adoção de HIV positivo. E a pessoa desconhecia o assunto totalmente. E aí depois da live ela abriu um pouco mais a ideia sobre. Então, é isso que eu digo. É importante a gente conversar porque desmistifica muito a adoção. E eu também vou além. Eu gosto de falar para as pessoas: eu tô com um problema. As pessoas quando ouvem: você vai adotar? Ficam torcendo o nariz. A pessoa às vezes fala isso porque são ignorantes no assunto. Elas não conhecem o que é adotar, elas não conhecem o processo hoje em dia. Então eu sempre falo, gente, se essa pessoa falou isso, dê uma chance para ela aprender. Fala para ela, entra no Instagram, entra no Facebook, entra no YouTube, canal da adoção.
Toda semana a gente posta aqui uma live, durante essa semana também a gente coloca no feed algumas publicações, algumas reflexões, alguns textos, às vezes só imagens, vídeos sobre adoção. E essa pessoa, se um dia não conhece sobre adoção, de tanto ela ver material disponível aqui no canal da adoção, ela vai conhecer e vai desmistificar e vai parar de criar fantasmas ou falar bobagens. Porque às vezes as pessoas falam coisas do tipo, ah, que legal, você vai adotar, né? E aí, quando é que você pega a criança? Como se fosse uma coisa na prateleira, um objeto. E aí, ah, mas e aí, quando é que chega? Como assim chega? Vai chegar pelo correio? Então são questões que eu não diria que é maldade, às vezes é por falta de informação, gente. Então, dê o benefício da dúvida. Chame essa pessoa para aprender um pouco mais sobre adoção. A gente está aqui para falar de tudo: paternidade, maternidade e adoção. Então, fala para ela. Tem o canal da adoção. Vai lá descobrir coisas que você ainda não sabe. Giovana, sim. João Mendes, pode. A Lima. Lu, geralmente quando você volta... Quando volta o despacho, o que significa? Essas informações técnicas eu não saberia te dizer. Porque aí eu acredito que seja já com uma resolução. Porque quando você dá entrada numa petição de um processo normal, você dá entrada e depois volta ao processo despachado, né? Ou seja, foi chancelado de que entrou para o juiz julgar ou para alguém fazer alguma coisa que foi solicitada na petição. Eu acredito que seja isso, mas não posso confirmar porque eu não sou da área de direito, tá? Vamos ver. Tem mais alguém? Mas foi bom porque a gente teve aqui um ótimo bate-papo de comarca. Não é de comadre, não, é de comarca mesmo. Gente, então eu vou agradecer a todos que estiveram presentes aqui comigo nessa 1 hora. Gratidão. Mais uma vez, obrigada a vocês que acompanham o canal da adoção. Então, não esqueçam de recomendá-lo e seguir nas redes sociais. Nós temos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Então, segue a gente lá. E, ó, na próxima semana tem mais live para vocês. E se quiserem, compartilhem a história de vocês. Tô esperando. Um beijo e até a próxima live.